Roberto Silva nunca imaginou que um emprego público no setor de achados e perdidos do metrô central pudesse ser tão interessante. Aos 43 anos, após décadas trabalhando em escritórios cinzentos, aquela pequena sala no subsolo da estação parecia um refúgio perfeito. Longe dos chefes irritados, longe do trânsito caótico de São Paulo, apenas ele e os objetos esquecidos pelos passageiros. Simples assim, pensou no primeiro dia, observando as prateleiras organizadas com dezenas de guarda-chuvas, celulares, carteiras e livros. Recebo, catalogo, guardo por 90 dias e depois dou ou descarto. O supervisor, um homem magro chamado Antônio, explicou a rotina básica. Tudo que chega aqui fica registrado neste livro. Data, horário, descrição detalhada, local onde foi encontrado. Depois de 3 meses, se ninguém reclamar, você decide o destino. Roberto abriu o livro de registro, um caderno grosso, amarelado pelo tempo, com páginas manchadas de café e tinta borrada. As últimas entradas datavam de 6 meses atrás. E o funcionário anterior? Pediu transferência, disse que o trabalho não era para ele. Antônio desviou o olhar. Você vai se adaptar bem. É só ter paciência e não deixar a imaginação correr solta. Comentário estranho, Roberto pensou, mas não deu importância. Uma semana depois, Roberto já havia desenvolvido uma rotina confortável. Chegava às 8h, verificava os objetos que haviam sido entregues durante a madrugada pelos seguranças, catalogava tudo meticulosamente e organizava nas prateleiras correspondentes. A sala era silenciosa, iluminada apenas por lâmpadas fluorescentes que zumbiam suavemente. Foi numa terça-feira chuvosa que ela apareceu. Entre uma mochila escolar e um casaco de couro, havia uma boneca de porcelana antiga. Roberto a ergueu com cuidado. Devia ter uns 30 centímetros de altura, com cabelos louros encaracolados e um vestido azul desbotado. O que mais chamou a atenção foi o sorriso. Não era um sorriso inocente de brinquedo infantil, mas algo perturbador. Os lábios vermelhos curvados de forma exagerada, revelando pequenos dentes de porcelana que pareciam reais demais. Encontrada na plataforma 3, próximo ao banco 15, ele murmurou, escrevendo no livro de registro. Boneca de porcelana, aproximadamente 30 cm, vestido azul, cabelos louros. Roberto colocou a boneca na prateleira destinada a brinquedos, mas não conseguiu se livrar da sensação de que ela estava observando. Toda vez que levantava os olhos, parecia que a cabeça havia se virado ligeiramente em sua direção. Paranoia, resmungou, forçando-se a focar nos outros objetos. 3 dias depois, a boneca havia desaparecido. Roberto revirou a sala inteira, verificou o livro de registro. Ninguém havia vindo buscá-la. Perguntou aos seguranças, aos funcionários da limpeza. Nada. Como se ela simplesmente tivesse saído caminhando. Deve ter sido doada por engano, concluiu tentando se convencer. Mas na semana seguinte, lá estava ela novamente. Mesma prateleira, mesma posição, mesmo sorriso perturbador. Roberto sentiu um arrepio percorrer a espinha. Verificou o livro, não havia registro de nova entrada. Isso não é possível, murmurou pegando a boneca. Desta vez, notou algo diferente. O vestido azul estava ligeiramente mais sujo, como se ela tivesse estado em algum lugar empoeirado. E havia um pequeno arranhão no rosto que ele não se lembrava de ter visto antes. Roberto decidiu fazer um teste. Escondeu a boneca num armário trancado, do qual só ele tinha a chave. Colocou uma marca pequena com caneta no braço direito dela, bem discreta. 2 semanas depois, a boneca estava de volta à prateleira. O arranhão no rosto havia cicatrizado, mas a marca no braço permanecia. Roberto sentiu as mãos tremerem enquanto a examinava. Quem está fazendo isso comigo? Gritou para a sala vazia. O eco de sua voz pareceu distorcer-se, e por um momento, Roberto jurou ter ouvido uma risada infantil vinda de algum lugar impossível de localizar. O relógio de bolso chegou numa quinta-feira, junto com os objetos usuais. Era uma peça elegante, dourada, com gravuras intrincadas e uma corrente prateada. Roberto o abriu. O mostrador era branco, com números romanos e ponteiros delicadamente trabalhados. Relógio de bolso dourado, corrente prateada, gravação, para meu amado Eduardo com todo amor. Helena, 1987. Escreveu no registro. O curioso era que o relógio não funcionava. Os ponteiros estavam parados em 11h47. Roberto deu corda, balançou, mais nada, morto como pedra. Colocou o relógio numa gaveta especial para objetos de valor e esqueceu dele, até o dia em que precisou verificar as horas e percebeu que seu celular estava descarregado. Instintivamente, abriu a gaveta e pegou o relógio de bolso. Para sua surpresa, os ponteiros marcavam exatamente 2h35, a hora correta, confirmada pelo relógio da parede. Estranho,
murmurou. Achei que não funcionava, mas quando se aproximou mais para examinar o mecanismo, o relógio parou. Exatamente no momento em que Roberto se inclinou sobre ele. Quando se afastou, o relógio voltou a funcionar normalmente. Roberto testou várias vezes. Sempre que alguém se aproximava a menos de 1 metro, o relógio congelava. Quando a pessoa se afastava, continuava marcando a hora exata. Sensor de movimento reverso. Roberto tentou racionalizar. Algum mecanismo esquisito. Mas não conseguia explicar como um relógio aparentemente quebrado poderia estar sempre com a hora certa, mesmo depois de semanas sem dar corda. Pior ainda, Roberto começou a depender dele. Sempre que queria saber as horas, inconscientemente caminhava até a gaveta, abria-a e verificava o relógio à distância. Tornou-se um hábito compulsivo. Uma manhã, Roberto chegou mais cedo e encontrou a gaveta aberta. O relógio estava sobre a mesa, como se alguém o tivesse usado. Mas ele tinha certeza de que havia trancado tudo antes de sair. Verificou as câmeras de segurança com a ajuda do supervisor. As imagens mostravam a sala vazia durante toda a madrugada. Em nenhum momento alguém havia entrado. Mas às 3h33 da manhã, por uma fração de segundo, a imagem pareceu distorcer-se. Quando voltou ao normal, o relógio estava sobre a mesa. Problema técnico, explicou Antônio, mas Roberto notou que ele evitava olhar diretamente para as imagens. Antônio, Roberto perguntou naquela tarde, o que aconteceu com o funcionário anterior? Já disse, pediu transferência. Mas por quê? Você mencionou que ele disse que o trabalho não era para ele. Antônio suspirou, olhando nervosamente ao redor. Olha, Roberto, você parece ser um cara sensato. Vou te dar um conselho. Faça seu trabalho, registre tudo direitinho, mas não se apegue aos objetos. Não tente entender de onde vieram ou por que estão aqui. Apenas deixe-os em paz. Está me dizendo que há algo de errado com esta sala? Estou dizendo que alguns lugares acumulam histórias, e nem todas as histórias querem ser esquecidas. Roberto ia perguntar mais, mas Antônio já havia se afastado, deixando-o sozinho com suas dúvidas crescentes. A caixa de música apareceu num dia particularmente movimentado. Roberto havia recebido mais de 20 objetos, resultado de um problema técnico que deixou milhares de pessoas presas na estação por horas. Entre mochilas, smartphones e documentos, a pequena caixa quase passou despercebida. Era feita de madeira escura, com detalhes em madrepérola e uma pequena bailarina de porcelana no centro. Roberto girou a chave na parte de trás, mas ela resistiu. Tentou forçar um pouco, mas decidiu não insistir para não quebrar o mecanismo. Caixa de música, madeira escura, bailarina de porcelana, mecanismo aparentemente travado. Anotou no registro. Colocou a caixa numa prateleira alta e voltou ao trabalho. Na manhã seguinte, Roberto chegou e imediatamente notou algo diferente. A sala estava impregnada com uma melodia suave, quase hipnótica. Ele parou no meio da entrada, tentando localizar a fonte do som. A música vinha da caixa. A bailarina girava lentamente, seus pequenos braços estendidos numa dança melancólica. A melodia era linda, mas havia algo profundamente triste nela, como uma canção de ninar tocada num funeral. Roberto aproximou-se da prateleira. No momento em que seus olhos se fixaram na caixa, a música parou abruptamente. A bailarina congelou no meio de um movimento, como se tivesse sido flagrada fazendo algo proibido. Que diabos? Murmurou pegando a caixa. Examinou o mecanismo. A chave estava na mesma posição da noite anterior. Tentou girá-la novamente, ainda travada. Balançou a caixa perto do ouvido. Silêncio total. Colocou-a de volta na prateleira e fingiu voltar ao trabalho, mas manteve a caixa no canto do olho. 15 minutos depois, a música recomeçou. A bailarina voltou à sua dança solitária, girando com uma graça fantasmagórica. Roberto testou várias vezes. A música tocava apenas quando ele não estava olhando diretamente. No momento em que virava a cabeça para observar, tudo parava. Está bem, disse em voz alta para a sala vazia. Vou deixar você tocar. Sentou-se na cadeira de costas para a caixa e se concentrou no trabalho. A melodia continuou, envolvente e melancólica. Roberto descobriu que conseguia trabalhar melhor com aquela música de fundo. Era estranhamente relaxante, mas depois de algumas horas, começou a perceber que a melodia estava mudando. Sutilmente, quase imperceptivelmente, novas notas se infiltravam na canção. O tom alegre inicial dava lugar a algo mais sombrio, mais urgente. Era como se a música estivesse tentando contar uma história. Roberto fechou os olhos e deixou a melodia o levar. Começou a visualizar imagens. Uma jovem dançando numa sala iluminada por velas, um homem observando da janela, uma discussão, lágrimas e depois, silêncio. Clara, murmurou sem saber por quê. Seu nome era Clara. A música parou instantaneamente.
Roberto abriu os olhos e virou-se para a caixa. A bailarina estava imóvel, mas sua posição havia mudado. Agora ela estava de frente para ele, os pequenos braços estendidos como se pedisse ajuda. "O que você quer de mim?" perguntou em voz baixa. A resposta veio na forma de uma nova melodia, mais intensa, mais desesperada, e Roberto soube, com uma certeza que não conseguia explicar, que a bailarina estava tentando contar-lhe como havia morrido. Roberto começou a pesquisar. Nos intervalos do trabalho, utilizava o computador da estação para buscar informações sobre a história do local. A estação central havia sido construída em 1975, sobre um antigo cemitério que datava do século XIX. Durante as escavações, centenas de ossos foram removidos e transferidos para outro local. Isso explicaria algumas coisas, murmurou lendo um artigo sobre a construção. Mas foi numa matéria de jornal de 1987 que Roberto encontrou algo que fez seu sangue gelar. A manchete dizia: "Jovem desaparece misteriosamente na estação central." A foto mostrava uma garota de uns 20 anos, cabelos louros, sorriso angelical. O nome dela era Clara Santos. Havia desaparecido numa noite de quinta-feira, depois de sair do trabalho. As câmeras de segurança a mostravam entrando na estação, mas nunca saindo. Simplesmente desapareceu. Roberto continuou pesquisando e encontrou mais casos. Eduardo Mendes, 35 anos, desaparecido em 1987, a mesma época da gravação no relógio de bolso. Maria da Silva, 8 anos, desaparecida em 1992, a idade aproximada que a boneca representava. Todos haviam desaparecido na estação, todos sem deixar rastros. Os objetos... Roberto murmurou, sentindo as peças do quebra-cabeça se encaixarem. Eles pertenciam às pessoas que desapareceram. Naquela noite, Roberto decidiu ficar na estação depois do horário. Escondeu-se no banheiro até que os seguranças fizessem a última ronda, depois voltou para a sala do Achados e Perdidos. A sala estava diferente no escuro. As sombras pareciam mais densas, os objetos nas prateleiras assumiam formas ameaçadoras. Roberto acendeu apenas uma pequena luminária e se sentou na cadeira, observando. 11h47. O relógio de bolso começou a bater. Não era um som mecânico normal. Era um bater pesado, como um coração em agonia. Roberto olhou para a gaveta, mas não se aproximou. A caixa de música começou a tocar. Desta vez, a melodia estava diferente, mais urgente, mais desesperada. A bailarina girava tão rapidamente que parecia estar lutando para se libertar. E então Roberto ouviu passos no corredor, lentos, arrastados, como se quem caminhasse estivesse machucado. A porta se abriu sozinha. Roberto segurou a respiração, os olhos fixos na entrada. Uma silhueta se formou na penumbra. Uma jovem de cabelos louros, vestindo um vestido azul desbotado. Seus olhos estavam vazios. Sua pele tinha uma palidez cadavérica. "Clara?" murmurou Roberto. A aparição acenou com a cabeça, apontando para a caixa de música. A melodia tornou-se mais intensa e Roberto começou a ver imagens na mente. Clara caminhando pela estação, sendo seguida por um homem, sendo arrastada para os túneis de manutenção, os gritos abafados. "Você quer que eu encontre seu corpo?" Roberto sussurrou. Clara acenou novamente, mas desta vez apontou para a boneca. Uma segunda silhueta apareceu. Uma criança pequena com cabelos louros encaracolados e um vestido azul. Maria. Ela também queria ser encontrada. O relógio parou de bater às 11h47, o horário exato em que Eduardo havia desaparecido. Uma terceira silhueta se materializou, um homem de meia idade em trajes sociais. Roberto entendeu. Eles estavam presos ali, ligados aos objetos que haviam perdido momentos antes de morrer. E queriam que ele os ajudasse a encontrar paz. "Eu vou ajudar vocês", prometeu. "Mas me digam, quem fez isso?" As 3 silhuetas se viraram para a porta. Roberto seguiu o olhar delas e viu uma quarta figura na entrada. Alta, vestindo um uniforme de segurança da estação. O homem sorriu, revelando dentes podres. "Você não devia ter vindo aqui à noite, Roberto", disse a figura com uma voz que parecia vir de um túmulo. "Agora você sabe demais." Roberto reconheceu o homem da sua carteira de identificação nos arquivos da estação. Jair Moreira, segurança noturno aposentado em 1995. Supostamente havia se mudado para o interior, mas aparentemente nunca havia saído da estação. "Você?" Roberto murmurou, as peças finalmente se encaixando. "Você matou todos eles." Jair riu, um som gutural que ecoou pela sala. "Eles vieram até mim. Pessoas sozinhas, perdidas, vulneráveis. Eu apenas aproveitei as oportunidades. Onde estão os corpos? Nos túneis de manutenção. Lugares que ninguém nunca verifica. Eu conhecia cada canto desta estação."
Jair deu um passo para dentro da sala. E você vai se juntar a eles. Roberto sentiu o terror o paralisar. Mas as silhuetas ao seu redor começaram a brilhar mais intensamente. Clara ergueu a mão e a caixa de música começou a tocar uma melodia diferente. Não triste, mas furiosa. A bailarina girava tão rapidamente que parecia estar em chamas. A boneca se moveu sozinha, seus pequenos braços se estendendo em direção a Jair. Eduardo apareceu ao lado do relógio, que agora batia como um tambor de guerra. Vocês já estão mortos, gritou Jair. Não podem me tocar. Mas ele estava errado. Os objetos haviam se tornado âncoras, permitindo que os espíritos mantivessem uma conexão com o mundo físico. E Roberto, ao aceitar ajudá-los, havia se tornado o catalisador. A temperatura da sala despencou. As luzes fluorescentes começaram a piscar violentamente. Jair tropeçou para trás, seus olhos arregalados de terror. Isso não é possível, murmurou. Clara estendeu a mão para Roberto. Venha comigo. Vou mostrar onde ele nos escondeu. Roberto pegou a mão dela. Estava gelada, mas estranhamente reconfortante. Juntos, caminharam para o corredor, seguidos pelas outras silhuetas. Jair tentou fugir, mas descobriu que não conseguia sair da estação. Estava preso ali, como havia prendido suas vítimas. Clara guiou Roberto através de corredores abandonados, descendo escadas que não apareciam nas plantas da estação. O cheiro de umidade e decomposição ficava mais forte a cada passo. Aqui! Ela sussurrou, parando diante de uma parede aparentemente sólida. Roberto examinou a parede e encontrou uma seção que parecia mais nova que o resto. Usando uma picareta que encontrou num depósito de ferramentas, começou a quebrar o concreto. O primeiro crânio apareceu depois de 20 minutos de trabalho. Roberto vomitou, mas continuou. Tinha que libertar aquelas almas. Quando Roberto finalmente conseguiu contatar as autoridades, foi Antônio quem apareceu primeiro. O supervisor olhou para os ossos expostos e suspirou profundamente. Você não devia ter cavado tão fundo, disse. Você sabia. Roberto percebeu. Você sempre soube. Antônio se sentou numa caixa velha, parecendo subitamente mais velho. Jair era meu irmão. Meio-irmão, na verdade. Sempre foi diferente. Quando as pessoas começaram a desaparecer, eu suspeitei. Mas não tinha provas. E você nunca fez nada? Tentei. Procurei por toda a estação, mas nunca encontrei nada. Jair era esperto. Conhecia lugares que nem a administração sabia que existiam. Antônio olhou para Roberto. Quando ele morreu em 1995, pensei que tudo havia acabado. Ele não morreu, Roberto disse. Ele nunca saiu daqui. Eu sei disso agora. Por que você acha que todos os funcionários do Achados e Perdidos pedem transferência? Os objetos, eles chamam por ajuda, mas a maioria das pessoas consegue ignorar. Por que eu não consegui? Antônio sorriu tristemente. Porque você tem coração. Você realmente se importa com as pessoas. Por isso, os espíritos confiaram em você. A polícia chegou 1 hora depois, seguida pelos peritos. Encontraram os restos de 7 pessoas nos túneis. Clara, Eduardo, Maria e 4 outras vítimas que nunca foram reportadas como desaparecidas. Roberto ajudou a identificar os corpos através dos objetos no Achados e Perdidos. Cada vítima havia deixado algo para trás, um último elo com o mundo dos vivos. O enterro foi 1 semana depois. 7 caixões, 7 famílias que finalmente podiam chorar seus mortos. Roberto compareceu a todos os funerais, carregando os objetos que haviam pertencido a cada vítima. Para Clara, ele levou a caixa de música. A família ficou surpresa, não sabiam que ela a possuía. A mãe explicou que fora um presente do pai, que morrera quando Clara era criança. Para Eduardo, o relógio de bolso. A viúva, Helena, chorou ao vê-lo. Eu dei isso para ele no nosso aniversário de casamento, sussurrou. Ele sempre dizia que guardava nosso tempo especial dentro do relógio. Para Maria, a boneca. A mãe mal conseguia falar. Era a boneca favorita dela. Procuramos por toda parte quando ela desapareceu. Os outros objetos também encontraram seus donos. Uma pulseira, um anel, um chaveiro, pequenos tesouros que representavam vidas interrompidas. Roberto voltou para a estação na noite após o último funeral. A sala do Achados e Perdidos estava silenciosa, mas não vazia. Ele podia sentir a presença deles, mais fraca agora, mas ainda ali. Obrigado, murmurou para o ar. Vocês podem descansar agora. Uma brisa suave passou pela sala, fazendo os papéis na mesa tremularem. Roberto sorriu. Eles estavam se despedindo. Roberto pediu para continuar trabalhando na sala do Achados e Perdidos. Antônio achou estranho, mas não questionou. Havia algo diferente em Roberto agora.
uma compreensão mais profunda do que significava cuidar das coisas perdidas. Nos meses seguintes, Roberto desenvolveu uma nova rotina. Além de catalogar os objetos, ele pesquisava suas histórias. Quando alguém vinha buscar algo, ele sabia exatamente o que devolver e por que aquilo era importante. Como você sabia que esta carteira pertencia ao meu avô? Perguntou uma jovem um dia. Roberto sorriu. As coisas têm uma forma de falar conosco, se estivermos dispostos a ouvir. A sala nunca mais foi assombrada da mesma forma. Ocasionalmente, Roberto sentia presenças, espíritos de pessoas que haviam perdido algo importante e não conseguiam seguir em frente, mas agora ele sabia como ajudá-los. Um dia, uma nova funcionária foi designada para ajudá-lo. Carla, uma jovem recém-formada, nervosa com seu primeiro emprego público. É só catalogar e guardar, Roberto explicou, mostrando-lhe os procedimentos. Mas lembre-se, cada objeto tem uma história. Trate-os com respeito. Carla riu. Você fala como se eles fossem vivos. Roberto olhou para as prateleiras, onde dezenas de objetos aguardavam seus donos. Uma boneca nova havia chegado naquela manhã, junto com um relógio de pulso e uma caixa de joias. Todos sussurravam histórias que apenas ele conseguia ouvir. Em certo sentido, Roberto disse suavemente, eles são. 2 anos depois, Roberto havia se tornado uma lenda na estação. Sua taxa de devolução de objetos era de 98%, um recorde impossível para qualquer funcionário normal. Ele sempre parecia saber exatamente quando alguém viria procurar algo. Como você faz isso? Antônio perguntou um dia. Roberto estava organizando uma sessão nova, objetos que haviam chegado durante a semana. Entre eles, uma pequena boneca de pano com um sorriso bordado. Você se lembra do que disse sobre lugares que acumulam histórias? Roberto respondeu. Descobri que não são apenas os lugares. Às vezes, somos nós que nos tornamos os guardiões dessas histórias. Antônio acenou compreendendo. E Jair? Ele ainda está aqui, mas agora ele está onde pertence, nos túneis escuros, preso para sempre. Roberto sorriu. As vítimas dele encontraram paz, mas a justiça tem muitas faces. Naquela noite, Roberto ficou sozinho na sala mais uma vez. Não por medo ou curiosidade, mas por escolha. Ele havia encontrado seu propósito. Um novo objeto havia chegado. Uma pequena pulseira de criança com o nome Ana gravado. Roberto a segurou delicadamente e fechou os olhos. Imediatamente viu imagens. Uma garotinha brincando no parque, uma discussão entre os pais, lágrimas e depois, uma estação de metrô. Onde você está, Ana? Murmurou. A resposta veio como um sussurro no vento. Túnel 7. Há 3 dias. Fome. Roberto pegou sua lanterna e saiu da sala. Ana ainda estava viva, mas não por muito tempo. Ele conhecia cada canto da estação agora, incluindo os lugares que não apareciam nos mapas. Encontrou a menina 2 horas depois, inconsciente, mas respirando, num túnel de manutenção abandonado. Ela havia se perdido dos pais durante uma discussão e, tentando fugir, acabou nos túneis. Está tudo bem, sussurrou, carregando-a para fora. Vou levar você para casa. Roberto nunca contou a ninguém sobre sua verdadeira capacidade. Oficialmente, ele era apenas um funcionário público excepcional, com uma intuição notável. Mas para aqueles que sabiam ouvir, ele havia se tornado algo mais. A sala do Achados e Perdidos era agora um santuário. Não apenas para objetos perdidos, mas para histórias não contadas, para pessoas que precisavam ser encontradas, para verdades que precisavam ser reveladas. Roberto envelheceu naquela sala, mas nunca se sentiu sozinho. Ele era cercado por memórias, por sussurros do passado, por pequenos tesouros que conectavam o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Quando finalmente chegou sua hora, Roberto foi encontrado em sua cadeira, um sorriso sereno no rosto. Nas mãos, ele segurava uma pequena caixa de música, não a de Clara, mas uma nova, que havia aparecido misteriosamente naquela manhã. Carla, agora supervisora da sessão, abriu a caixa. A bailarina dançou uma vez, tocando uma melodia suave e reconfortante. Quando a música parou, ela encontrou um bilhete na base da caixa. Para quem vier depois de mim. Os objetos falam para quem sabe ouvir. Cuide deles, pois eles cuidarão de você. As histórias nunca morrem. Elas apenas esperam pelo próximo guardião. Roberto. Carla olhou ao redor da sala, sentindo pela primeira vez as presenças que sempre haviam estado ali. Roberto ainda estava entre eles. Agora parte da própria essência do lugar. Eu vou cuidar deles, prometeu em voz baixa. E de algum lugar impossível de localizar, ela ouviu uma voz familiar sussurrar. Eu sei que vai. A sala do Achados e Perdidos continuou funcionando, como sempre funcionara, como sempre funcionaria. Mas agora tinha um novo guardião.
E Roberto Silva havia se tornado parte da própria alma do lugar, velando eternamente pelos objetos perdidos e pelas histórias que eles carregavam. Porque algumas histórias são grandes demais para morrer. Elas apenas esperam pelo próximo coração disposto a ouvi-las.